Nesse vídeo eu vou calcular a energia potencial a partir da força, fazer dois exemplos. Então no vídeo anterior nós vimos que a força é conservativa, se ela pudesse ser escrita como menos o gradiente, né, que é a derivada em 3 dimensões, de uma função escalar, certo? Que a gente reconheceu como energia potencial. Quando isso daqui é verdade, o trabalho, né, o trabalho vai ser igual a menos a variação dessa energia potencial, ou seja, a variação da energia potencial é menos o trabalho, de tal forma que a energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual a menos o trabalho realizado por essa força. Tá? Então eu posso passar o 1 para o outro lado, e isso daqui vai me servir como fórmula para eu calcular a energia potencial de qualquer força conservativa. Forças não conservativas não faz sentido aplicar essa fórmula, porque eu não tenho de fato uma energia potencial associada. Lembrando que para ser uma força conservativa, eu saio do ponto 1, vou para o ponto 2, o trabalho não pode depender do caminho. O trabalho tem que depender só dos valores de U no ponto final e no ponto inicial. Certo? De tal forma que se eu voltar para o mesmo lugar, formar um ciclo fechado, o trabalho total tem que ser zero. Você percebe que a força de atrito isso não vai valer. Eu vou realizar atrito, vou dissipar energia indo, vou dissipar energia voltando. Certo? Tá, então meu primeiro exemplo aqui vai ser a gravidade na superfície da Terra. A gravidade na superfície da Terra, colocando o eixo Z aqui na direção vertical, a força sobre um corpo de massa M vai estar para baixo, de tal forma que a força é menos na direção de Z, mg. Como só está na direção de Z, eu reconheço que isso daqui, mg, é del Z, del U, é a derivada de U em relação, del U, del Z, é a derivada de U em relação a Z, certo? Porque está o versor aqui. Isso significa, portanto, que U é mgz mais alguma constante, porque quando eu derivar esse U, aplicar o nabla nesse U aqui, bem, ele não depende de x, não depende de y, vai sobrar só na direção de z a derivada em relação a z, porque as outras derivadas em x e y morrem. E essa constante morre também. Isso daqui vai dar mg, como eu mostrei. Tá, mas essa é a forma de você fazer como antiderivada. E se eu fizer explicitamente? Explicitamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que U em Z é igual a 1 em 0, que é uma referência qualquer, menos a integral de 0 até Z. Nota que eu estou aplicando essa fórmula aqui, certo? E como F só está na direção de Z, o meu DL, quando eu fizer o DL produto escalar com F, onde o meu DL é um dx na direção de x, dy na direção de y, dz na direção de z, só vai sobrar o dz. Então vai sobrar o dz com menos mg, porque tem o menos aqui e o mg. A hora que eu integrar isso daqui, esse pedaço aqui menos com menos dá mais, vai dar o mgz, e aqui sobra o u em zero. Ou seja, essa constante aqui da minha antiderivada eu identifico como u numa referência. Eu escolhi 0 é arbitrário, eu poderia ter escolhido qualquer outro valor, poderia ter escolhido um Z0, poderia ter escolhido 10, poderia ter escolhido menos 10, não importa. Tá? Quando eu ploto os gráficos disso daqui, a força em Z, então está aqui, só para destacar aqui, está aqui o eixo Z, está aqui a força em Z, eu estou tendo um valor sempre negativo e constante. Ok, isso daqui é menos mg. Já quando eu ploto a energia potencial é a integral desse gráfico, de tal forma que a derivada da energia potencial tem que dar esse gráfico aqui, com sinal de menos. Então está aqui o eixo Z, o U, percebe aqui que esse daqui é a minha função U de Z, ela é crescente, para maior Z ela aumenta. A derivada é positiva, quando eu tiro menos a derivada, que é a definição do cálculo da força, né, menos a derivada da energia potencial da força conservativa, vai dar um valor negativo aqui embaixo, certo? Onde isso daqui é mgz mais um u num valor zero, que está aqui cortando. Isso daqui é completamente arbitrário. Qual o significado físico do valor absoluto da energia potencial? Nenhum. O que me interessa sempre é diferenças de energia potencial, que as diferenças de energia potencial vão ser menos o trabalho realizado pela força. O trabalho realizado pela força eu sempre preciso dar limites.
Por isso que não faz muito sentido físico aqui nesse instante eu dar o valor absoluto da energia potencial. Você pode pensar assim, tá, para eu erguer um peso de 10 quilogramas do chão com uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, eu erguer a 1 metro do chão, H igual a 1 metro, para erguer 1 metro do chão, eu vou realizar um trabalho, certo? Eu vou realizar um trabalho que vai ser mgh, 10 vezes 10 vezes 1, eu vou gastar 100 joules. Eu realizei esse trabalho porque eu estou erguendo peso, eu estou fazendo uma força na direção do movimento. A força gravitacional, o trabalho da gravitacional vai ser menos 100 joules, porque a força da gravidade está para baixo, certo? E o deslocamento está na direção contrária. Esse daqui é o meu trabalho, esse trabalho da força da gravidade, certo? Tá, qual o valor da energia potencial no chão? Não sei. Qual é o metro do chão? Não sei, mas a diferença dá 100 joules. Eu posso falar que no chão era 1000 a energia potencial, de tal forma que a 1 metro do chão ia ser 1100. Certo? A 1 metro do chão, 1100. De tal forma que a diferença é 100. Ou eu poderia falar que aqui é menos, aqui no chão era menos 100. De tal forma que o 1 metro do chão vai ser 0. Qual o significado físico disso? Do valor absoluto? Por enquanto, nenhum. Daqui a pouco a gente tenta colocar algum significado físico. Tá. Lei da gravitação de Newton. Na lei da gravitação de Newton, a força entre dois corpos separados por uma distância r, então está aqui a distância r, está aqui o corpo 1, está aqui o corpo 2. A força que em 2 devido a 1, estou olhando aqui o corpo 2, recebendo a força de 1, vai estar na direção negativa, certo? Do afastamento aqui de 1 para 2, está na direção negativa. É como se eu estivesse fixando essa massa aqui na origem e olhando sempre o movimento de 2 em relação a 1, certo? Então a força está... Como a força é conservativa, não depende da trajetória, certo? O trabalho. Então, na hora de eu calcular o U, eu vou trazer, por exemplo, de uma distância aqui, ó. Opa! Eu vou trazer de uma distância aqui um R0, o meu corpo 2, o M2, até esse ponto aqui, para calcular a diferença de energia potencial, certo? De R0 até R. Como não depende da trajetória, eu posso escolher qualquer caminho. Então eu posso, por exemplo, primeiro trazer o corpo na mesma linha aqui do R. Posso trazer o corpo aqui na mesma linha aqui do R, porque se a força está sempre na direção de R, se eu andar perpendicular aqui 90 graus, não vou realizar trabalho, não vou variar a energia potencial. Então um círculo aqui, ó, um círculo aqui com R constante, né? O módulo de R é constante, o U é constante, eu formo um isopotencial, uma equipotencial, uma superfície equipotencial. Daí daqui até esse ponto aqui eu venho em linha reta, ou seja, eu escolho um dl igual a dr na direção de R. Daí quando eu fizer o produto escalar desse dl com esse f, os versores se matam, né? Morrem, vira 1, de tal forma que a minha integral vai ficar dr vezes o que está multiplicando aqui o versor r. Quando eu fizer essa integral aqui, 1 sobre r menos 1 sobre r quadrado dá 1 sobre r. Quando eu aplico os limites, é claro que eu estou integrando errado isso daqui, né? Eu deveria mudar o valor do integrando aqui, mas tudo bem, deixa quieto, você entendeu. O pessoal da física faz essas coisas de cálculo meio errada mesmo. Tá, a hora que eu substituo pelos limites, eu vou ter que U de R vai ser igual ao U de R0, que estava aqui na fórmula, menos Gzão M1, M2, 1 sobre R menos 1 sobre R0. Tá? Qual o valor de R0? O valor de R0 é o valor que eu estou usando como minha referência para calcular a energia potencial num ponto R. Posso escolher qualquer valor. Então, escrevendo o gráfico aqui de U, está aqui o valor de R0, está aqui o valor de U de R0. Uma boa escolha para forças que caem com 1 sobre r quadrado, uma ótima escolha é você escolher a referência no infinito. É arbitrário, eu podia escolher qualquer outro valor. Se eu escolher no infinito, percebe que esse termo aqui morre.
E se eu falar que o valor da energia potencial no infinito é zero, esse termo também morre, de tal forma que eu fico com essa forma aqui simplificada, compacta, bonitinha. Então, a energia potencial gravitacional normalmente ela aparece nesse formato, mas nota que isso é uma escolha. Para terminar aqui, olha aqui como se fosse o planeta, massa emissão, vou colocar uma emissão aqui, atraindo, por exemplo, uma massa mzinho. Eu posso colocar essa massa mzinho em qualquer lugar aqui em volta do planeta. Percebe que a força está sempre na direção radial e que se eu andar com raio constante, ou seja, essas superfícies aqui rosas aqui, elas são equipotenciais. O valor da energia potencial não muda, porque se eu andar perpendicular à força, o trabalho é zero. Certo? Percebe agora o significado do gradiente. O gradiente forma uma grade, ó, valores de energia potencial que são constantes. E na direção que eu ando aqui perpendicular à grade, eu vario a energia potencial. Se eu estou variando a energia potencial, estou realizando trabalho se eu ando nessa direção, certo? Se eu faço o produto escalar do dl, que é o elemento de deslocamento, com o F, eu tenho a variação de U. Ou seja, se eu ando aqui perpendicular, não varia o U, tem uma equipotencial, uma isosuperfície. Se eu ando perpendicular aqui, a superfície, é a direção onde varia mais rápido. Ou seja, o significado do gradiente é a direção que a função de U varia mais rápido. Certo? Esse é um significado do cálculo. É isso aí, espero que você tenha gostado. Agora eu vou fazer exercícios.